Bom dia, amados irmãos e irmãs. Hoje é segunda-feira, dia 9 de dezembro. Estamos na segunda semana do tempo do Advento, esse tempo de esperança, na alegria de recebermos a encarnação de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós esperamos com alegria essa luz que vem nos iluminar a todos os povos. O evangelho de hoje é o evangelho de Lucas, capítulo 5, versículos 17 a 26. Um dia Jesus estava ensinando. À sua volta estavam sentados os fariseus e doutores da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor o levava a curar. Uns homens traziam um paralítico num leito e procuravam fazê-lo entrar para apresentá-lo, mas, não achando por onde introduzi-lo, devido à multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o desceram com o leito no meio da assembleia diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, ele disse: Homem, teus pecados estão perdoados. Os escribas e fariseus começaram a murmurar, dizendo: Quem é este que assim blasfema? Quem pode perdoar os pecados senão Deus? Conhecendo-lhes os pensamentos, Jesus respondeu, dizendo: Por que murmurais em vossos corações? O que é mais fácil dizer: Teus pecados estão perdoados? Ou dizer: Levanta-te e anda? Pois para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar os pecados, disse ao paralítico: Eu te digo, levanta-te, pega o teu leito e vai para casa. Imediatamente, diante deles, ele se levantou, tomou o leito e foi para casa, louvando a Deus. Todos ficaram fora de si, glorificavam a Deus e, cheios de temor, diziam: Hoje vimos coisas maravilhosas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, aqui nós vemos primeiro a figura do paralítico. A figura do paralítico é uma pessoa marginalizada, duplamente marginalizada. Primeiro, porque ele era normalmente uma pessoa mendigo, uma pessoa que ficava no seu leito, uma pessoa que a enfermidade física era atribuída também ao pecado. Então se acreditava que o paralítico ele vivera no pecado, né? E era como se quase amaldiçoado por Deus, né? Então Jesus, diante do paralítico, né, daquela pessoa marginalizada, daquela pessoa sem voz, sem vez, né? Ele vendo a fé que ele tem, uma fé grandiosa a ponto tanto dele como daquelas pessoas que queriam trazê-lo até Jesus. Jesus olha e já traz aquilo de mais importante, que é o perdão. Ou seja, ele não só o cura, Jesus não tem uma cura somente em um aspecto, mas a cura e a salvação, a cura e o perdão dos pecados, porque algumas enfermidades eram vistas como pecados, ou pecadores, ou impuros, né? E Jesus fazendo assim, ele mostra, né, até um milagre messiânico, né? Os coxos andam, os surdos ouvem, os cegos veem, os leprosos são purificados. Então Jesus restabelecendo a vida daquela pessoa que estava numa situação de não vida. Então é essa a atitude de Jesus quando ele diz: os teus pecados estão perdoados. Ele recupera a dignidade daquela pessoa que tinha perdido a dignidade. E, no entanto, os chefes, os doutores da lei, aqueles que entendiam, quem poderia declará-lo que ele estava puro, que ele estava purificado? Somente os doutores da lei, os escribas, aqueles que poderiam falar: você está como acontecia com o leproso, vai, mostra-te ao sacerdote, porque o sacerdote que poderia declará-lo que ele estaria purificado. Ele não tinha poder como Jesus de purificá-lo, mas ele tinha o poder de declarar: ele está purificado. Então Jesus, ele reconstrói a vida, ele restabelece essa vida, né? Então, que nós também seguindo o caminho de Jesus, nós também tenhamos essa predisposição
para promovermos a vida onde ela carece, onde vemos situações de morte. Essa é a nossa missão também, para que a gente possa fazer com que a luz de Deus, a luz de Jesus, ela brilhe nesse tempo do advento. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre. Abençoada segunda-feira, abençoada semana para todos vocês.